a paz do Senhor, Juliane, a paz, Rebeca, a paz, Rebeca, a paz, Irene, Irene não, Lourdes, amém, a paz, Raquel, Pauline, a paz, Cosma, meu amigo Paulo, a paz, Deus abençoe vocês, Maria Lucivânia, Lúcia, a paz, querida, amém, amém, Raine, a paz, Fabiana Lima, seja bem-vinda, Érica Fabiana, Fabiane, Deus te abençoe, paz, queridos, paz, a paz do Senhor, Adael Farias, paz, Andréa Mendes, a paz do Senhor, Andréia, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Janaína, Douglas Lira, que bênção. Douglas chegou na hora hoje, olha que bênção. Olha que maravilha, né, pastor? É isso aí. Douglas agora só vê o finalzinho das lives, né? Juliana Almeida, a paz, querida. Deus te abençoe. Vânia, paz, querida. Deus te abençoe. Angélica Alves, a paz, meus queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês, a Erika está dizendo que já estava com saudade. Ontem não teve live, não foi? 11h30, né? O tempo de orar. Daqui a pouco eu falo para vocês algumas coisas boas sobre o tempo de orar. O tempo de orar tá pegando, viu? Tá pegando, o pessoal tá chegando, o pessoal tá gostando, tem sido uma benção. Amém. Núbia, seja bem-vinda. Marcela Cordeiro, a paz do Senhor. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Cadê o pessoal? O pessoal do Facebook chegou aí, ó. Chegou. Cadê o pessoal aqui do Instagram? Cadê? Amém? Cadê vocês? Roberto Gomes, Beto, a paz, queridos. Olha só, cadê? Chama os amigos aí, você aí que está aí, tanto em um como em outro. A paz do Senhor. Tita Medeiros, para quem não sabe, Tita Medeiros é minha sogra abençoada. Hoje ela está fazendo 66 anos, não parece minha sogra, bem conservada, enxuta, lindona, e abençoa a minha vida como sempre. Desde que eu cheguei aqui em Gravatar, essa mulher me abençoa. Pense numa mulher abençoadora. Te amo, minha sogra. Ela fica para morrer quando eu falo isso. Te amo, dona Tita. Paz, Deus te abençoe. Léo, a paz. Maria José, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos entrando aí. Vamos entrando. A Vânia está pedindo oração pela irmã Neves. Hoje nós vamos orar forte, nós vamos orar forte. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Fabiana Lima, estão comendo ou dormindo? Não sei, querido, não sei, o pessoal está devagarzinho hoje, né? Mas está chegando aí, olha aí, Andressa Cristi. Quando a Andressa chega, o pessoal chega. Amém, Andressa? Amém? Ângela Silva, paz, querida, paz, sejam bem-vindos. Vai avisando aí, Giovanni, meu amigo Giovanni Ferro. Eu quero dizer que eu estou sentindo falta da irmã Roberta. Cadê a irmã Roberta? Fala comigo, irmã Roberta. Diga a ela que eu tô com saudade da minha amiga intercessora. A igreja precisa se levantar em oração. Amém. Ali, a paz do Senhor. E Ali, manda um cheiro para o meu amigo Rodolfão, a paz. Tiagão, pastor Tiago, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos chegando aí, vamos chegando. Queridos, deixa eu dar um aviso bem rápido. Silvio, olha o Silvio aí. Silvio toda vez fala, ele gosta muito desse culto. Como é que ele fala, Fabiana? Gosto muito desse culto. Gosto muito desse culto, alguma coisa. O Wallace, a paz do Senhor. Amém. Vai para uma sala de vídeo. Anderson, olha ele aí. Jean, Deus te abençoe.
Olha, Meire Andrade. Tiago está dizendo cortou o cabelo. Ô Tiagão, só para você tá bonitão, também concordo, querido. Também concordo, bonitão. Tiago, não fica falando essas coisas, Tiago. Não fica falando isso, Tiago. Amém? Olha só, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos vivido tempos difíceis. Silvio colocou agora, né? Culto ótimo, gosto muito. É isso que ele coloca, gosto muito. Isla Priscila, grande Isla Priscila, é uma bênção do Senhor, não é? Olha, deixa eu falar, antes de deixar a pastora quem vai pregar ela, mas eu quero dar alguns avisos bem rápidos para vocês. O primeiro aviso é o seguinte, presta bem atenção. Estamos vivendo um tempo onde dias são difíceis, estão sendo dias difíceis, não vamos desmentir isso não, tem sido dias difíceis. Então a igreja precisa se comportar como igreja, a igreja precisa orar, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que batalha, é uma igreja que prevalece, é uma igreja que vence, é uma igreja que vai para frente. Igreja que não ora, irmão que não ora, é um irmão que vai perecer, infelizmente, no meio do caminho. Não estou dizendo que ele vai morrer, eu estou dizendo que ele vai esfriar. E a sequência das más notícias, elas vão entristecer ao ponto de você começar a desconfiar de Deus, teu amor por Ele esfriar. Então veja, de segunda a sexta, 11h30 da noite, 11h30, é um horário que a maioria, dos filhos, do marido, da mulher, sei lá, já estão dormindo. Então nós temos uma live aqui, é um momento diferenciado, um momento de oração, um momento de busca, um momento de uma palavra profética. Essa palavra é diferente do culto, é diferente daquela que nós fazemos na célula show na segunda-feira. Amanhã nós vamos ter. Ela é diferente. É uma palavra para quem quer sentir um toque do Espírito Santo, para quem quer ser renovado, para quem precisa desse momento de renovação. E ela acontece antes, durante a live e depois. Alguns irmãos entenderam que não se entra na presença de Deus de qualquer forma. Não se entra na presença de Deus de qualquer forma. Olha, a Carla entrou agora, a Carla que hoje sepultou o pai, querida. Sepultou ali o seu pai, e eu fiquei imensamente tocado com a Carla. Por quê? Porque a Carla, apesar de estar sofrendo muito, como é normal, ela estava preparada por Deus para viver esse momento. Ninguém me tira da cabeça que perder um ente querido, alguém possa consolar. Nada, nem ninguém pode consolar alguém que perdeu um ente querido, quanto mais um pai. Só o Espírito Santo. Então você não viu pela parte da Carla um desespero, você não viu uma angústia profunda. O que você viu foi uma mulher, o que eu vi foi uma mulher serena. Amém, querida? Que Deus te abençoe, Carlinha. Minha pequena notável, eu brinco com ela assim dessa forma, pequena notável. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. Deus cuide do meu amigo Érito, bravo Érito. Outro filho, esse é filho, não foi filho genético, mas Érito, filho. E eu fiquei muito feliz, eu tenho visto um povo de Deus muito engajado, pessoas que quando se convertem de verdade. Então esse horário, 11h30, tem sido um horário que é um horário para que nós possamos buscar ao Senhor. É diferenciado. Querido, é diferenciado, você precisa viver isso. Então ele começa antes, alguns irmãos antes de começar estão ajoelhados, orando, dizendo: Deus, fala comigo, Senhor. Estão abrindo o coração para que Deus possa falar. E aí Deus fala de forma poderosa, porque não é uma questão, querido,
de palavras diferentes ou palavras que você nunca escutou. A grande diferença são corações abertos, com os ouvidos abertos, não para fazer. Nós estamos acostumados a fazer e pensamos que se nós nos movemos para lá e para cá, nós estamos fazendo, mas Deus nesse tempo está dizendo: ouça. O que o Senhor está querendo nos mostrar é que não é hora de fazer. Deus colocou uma pausa, não é para a gente fazer, é para a gente ouvir. Nós precisamos ouvir, porque esse é um tempo que muitos não estão entendendo nada, não sabem o que está acontecendo, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Não são poucas as pessoas que dizem: pastor, eu não sei o que fazer. Ore. O grande problema é que a oração ao longo do tempo se transformou num catálogo de pedido, e Deus está dizendo que acabou isto. Orar é necessário, você pode orar, não há nenhum problema. O problema é orar só para pedir. Enquanto o texto bíblico em Mateus capítulo 6 fala que nós devemos buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É interessante que quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, o resto vem como consequência. Então olha, presta atenção, pague o preço, meu irmão, pague o preço, 11h30, de segunda a sexta. Pague o preço de estar, a igreja acorda. Nós precisamos orar, nós precisamos sair daquela vidinha mais ou menos. Não vamos aguentar uma vidinha mais ou menos com Deus. Não vamos. Nós precisamos estar firmes no Senhor. E não há ninguém firme no Senhor apenas de ficar vendo ou escutando um louvor aqui, uma pregação ali. Não, querido. Não, meu irmão. Você precisa escutar hoje. E nós temos verdades. O que o Senhor tem me dito é: fale o que é necessário falar. Fale o que é necessário falar. E nós temos visto que muitas pessoas não estão preparadas para viver esse tempo, mas vão ser preparadas em nome de Jesus. Amém? Então a live, ela começa de 11h30 da noite. Deveria acabar meia-noite. Deveria. O problema é que eu decidi, e eu estou falando de coração aberto. Pastor gosta muito de falar, pelo menos esse aqui. Mas eu tenho me conscientizado de que Deus quer falar com o seu povo. E sabe o que é que eu tenho? Fala Deus, fala Deus. Às vezes eu já acabei a mensagem, e Deus começa a ministrar. E eu tenho dito, fala Deus, ministra ao coração do teu povo que precisa escutar a tua voz. Então, fala Deus, todos os dias, aliás, segunda a sexta, 11h30, vai até 00h15, 00h20, eu não sei, escuta, tem que... E a Helene está colocando, tem que se estender mais. Aliás, eu quero falar uma coisa para vocês, quero falar uma coisa para todos vocês. Aqueles que têm me escutado, não é me escutado no tempo de orar, aqueles que têm tido uma experiência, aqueles que têm visto milagres, não é hipóteses, mas experiências com o Espírito Santo, experiências. Não, eu voltei para... Não, a experiência com o Espírito Santo. Pastor, eu orei, estava orando, Deus me tomou. Pastor, eu não consegui me levantar. Pastor, eu passei 1 hora chorando. Pastor, eu fui renovada. Eu quero que você escreva para mim, querido. Eu quero que você mande para o meu WhatsApp pessoal. Eu quero que você me fale, tá bom? Por quê? Por quê, pastor? Porque todos os dias agora, enquanto nós tivermos testemunhos, obviamente, eu antes de tudo, antes de dar a palavra, vou ler o testemunho, tá bom? Daquilo que Deus fez na sua vida. E é nesse tempo, querido, que eu preciso que você compartilhe comigo essa bênção. Se você não quiser escrever, passa um áudio para mim, querido. Passa um áudio para mim, mas escreva. Tá bom? Ah, pastor, tem gente, pastor, eu fico com vergonha.
a minha escrita, né? Não se preocupa com isso não, querido. Apenas fala. Nós estamos no tempo que nós precisamos compartilhar coisas boas. Nós somos testemunhas. Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A gente é testemunha daquilo que viu, ouviu e que aconteceu conosco. Nós testemunhamos, então fala para nós, fala para mim. Pega o WhatsApp, talvez você nunca tenha falado comigo pessoalmente, não tem problema, não é? Fala comigo, consegue com alguém, olha, me dá o WhatsApp do pastor Gustavo aí, vão passar para vocês, tá bom? Então passa. Uma outra coisa bem importante é que você deveria estar passando os tijolinhos bíblicos todo dia, fazendo lá uma lista de transmissão e mandar para os amigos, querido, palavra de esperança todos os dias. Eu não entendo porque alguém não faz isso. Eu não entendo como não se faz. Então eu quero dizer para vocês que sejam muito bem-vindos. A Andréia Pereira, a paz, Andréia. Carlos Ferreira, meu amigo branco, não é? Tiago Santos, a paz do Senhor, manda um abração para a esposa, um cheirão no filhotinho, é um filho ou uma filha, não lembro, bem pequenininha. Ah, meu amigo Jackson, glória a Deus, se melhorar estraga, né, Jackson? Aliás, se melhorar, vira festa, é assim desse jeito, tá bom? Então vou deixar vocês aqui com Éder, olha meu amigo Éder Júnior, Eliane Bezerra, seja bem-vinda, em nome de Jesus, amém, amém. Eu acho que é Lili Costa, eu acho que é a irmã de Camila, amém? É a irmã de Camila? Fala aí comigo, Lili Costa, acertei ou não? A Érica Fabiana está dizendo: eu amo esses tijolinhos, sem dia a dia que eu estou sem fé, mas o tijolinho, não é? É por isso que é tijolinho. Alguém dizia assim: olha, por que tijolinho? É porque uma edificação é colocada de tijolo em tijolo. De tijolo em tijolo você constrói uma casa, constrói um muro. É por isso que a palavra semeada todos os dias, ela vai construindo algo. Amém? Vai solidificando a fé espiritual. É uma edificação espiritual, por isso que é tijolinho. Olha aí. Milaine, a paz. Camila Ribeiro. Raquel Silva entrou. Raquel Silva, eu quero você e a minha amiga, sua irmãzinha. Diga para ela, para a Rafa, que eu quero ver vocês aqui 11h30. A Rafa Paiva. Eu não tenho visto a Rafa Paiva lá 11h30, nem a Raquel, também não tenho visto. Hélio, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Tamires, seja bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz esteja com você. Janaína Lima, seja bem-vindo. Manali, Deus te abençoe, amém, amém, amém. Então, olha, não sai, a pastora vai pregar hoje, ela tem uma palavra de Deus para a tua vida. Como estamos em casa, não tem jogo de cena, tá bom? Rafa, olha só, Rafa está dizendo que amanhã 11h30 estará. Olha aí, eu creio nisso aí, eu vou cobrar isso aí. Então não tem aquele jogo de câmera, entra um, não sai outro. Aqui é o seguinte, eu me levanto da cadeira, o cachorro late aqui. Cala a boca, cachorro. Aqui é tudo assim, quem sabe faz ao vivo. Cala a boca, cachorro. Vem cá, Mac. Vem cá. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Esse aqui é o Mac, ó. E aqui o cachorro daqui é chique, olha aí, é de fralda. Sabe por quê? Porque senão mija tudo. Tá bom, vai embora. Amém, queridos? Deus te abençoe. Daqui a pouco eu volto com algumas bênçãos para você, pastora. Devolve meu copo. Esse é o meu. E fica na paz, não vai embora não. Branco, explique aí, meu irmão, porque a turma lhe chama de branco. Ninguém sabe porque ele chama de branco. Aliás, ninguém sabe quem é Carlos Ferreira. Brincadeira, Pai do Senhor.
A paz do Senhor, igreja. Vamos lá abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, no seu capítulo 4. Vai ser então no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 4. E diz assim: Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Atá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava se passando e lhe pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebe esta resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Vamos orar um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, que ela possa, Senhor, gerar o resultado para o qual ela está sendo enviada. Eu te peço que o Senhor possa estar abençoando a vida de todas as pessoas nesse momento que estão escutando, que estão assistindo essa live, Senhor. E para tanto eu me coloco, Senhor, também como um instrumento teu para ser usada em favor da tua igreja. Fala conosco, Senhor. Eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, que tu és muito bem-vindo em nosso meio. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria trazer uma mensagem que vai falar muito a respeito da nossa identidade. Talvez para muitos, falar da identidade é algo que possa parecer até comum ou corriqueiro, mas nós estamos vivendo de fato um tempo em que nós precisamos nos levantar e nós precisamos compreender o nosso real propósito, porque somente aquele que entende o seu propósito, somente aquele que conhece de fato a sua identidade e o propósito para o qual foi criado, vai desempenhar um papel muito importante, muito necessário nesse tempo, né?
Engraçado que nós estamos vivendo aí uma época em que parece que todos se tornaram meio que parecidos, né? O uso da máscara nos colocou num patamar muito de igualdade. Agora não importa se a pessoa tem muitos recursos financeiros ou não, não importa os diplomas que a pessoa, quem sabe, conseguiu ao longo da sua carreira ganhar nesses diplomas. Não importa agora a experiência que a pessoa tem adquirido ao longo do seu tempo, porque hoje todos nós, ricos e pobres, negros e brancos, né, todos nós estamos vulneráveis. Hoje a máscara ela nos coloca numa posição de medo, de temor e mais ainda, todos agora estão suscetíveis a essa onda, a essa crise. Então, nesse momento, a nossa identificação, aquilo que nós construímos até agora, quem sabe, pode ter caído por terra. Quem sabe as pessoas agora estão tendo tanto tempo, né, para ver as pessoas que amam, ou até, quem sabe, para usufruir o dinheiro que conseguiram guardar, mas não podem sair das suas casas. Nesse momento, a identificação, que é aquilo que nós desempenhamos, o cargo que nós ocupamos, aquilo que nós somos reconhecidos pelo que fazemos, cai por terra. O que de fato vai prevalecer nesse tempo é a nossa identidade, a nossa carga genética, as nossas experiências como quem somos. E o mais importante a nós como igreja é de fato reconhecermos se nós temos de fato nos colocado e nos posicionado para termos uma identidade nas quais todas as pessoas ao nosso redor possam reconhecer o propósito para o qual nós fomos criados. Nenhum de nós, nem eu nem você, somos acidente de percurso. Nenhum de nós estamos aqui de forma casual. Ainda que o seu pai e a sua mãe possam ter dito que não programaram a sua vinda, mas existe alguém lá no céu que sonhou, que planejou e que escreveu exatamente a forma como você viria. Deus que nos formou, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe exatamente o dia que nós iríamos nascer, a cor do cabelo que nós iríamos ter, a cor da pele que nós iríamos ter e mais ainda, o propósito para o qual nós fomos criados. E eu li a respeito de uma mulher que eu gosto muito da Bíblia, que é a Esther. Porque a Esther, ela foi uma das pessoas que por um momento da sua vida, a sua identificação falou mais alto do que a sua identidade. Esther era uma judia, órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo com muito amor, mas que foi colocada num lugar no qual muitas moças da idade dela aspirariam ter galgado essa posição. Numa situação em que o rei Assuero destitui a posição de rainha da sua esposa Vasti, porque se nega a estar na presença do rei em meio a um grande banquete no qual ele estava promovendo, então a sua esposa, a rainha Vasti, que era muito bonita de fato, ela perde o seu lugar de rainha, porque se nega a entrar na presença do rei. Isso era uma afronta, não só para os súditos, como para todos que estavam presentes. Então o rei, depois de algum tempo, sente falta de uma esposa. E os seus conselheiros então indicam que ele possa procurar nas províncias próximas que encontrar uma menina virgem para aquela que ele viesse a se agradar pudesse ser a futura rainha. Então entra aí Hadassa, a menina Hadassa criada pelo seu primo Mardoqueu. Apesar de Hadassa, que recebeu o nome de Esther, ser uma judia, ela nega, ela não fala a respeito da sua identidade, porque os judeus não eram um povo benquisto naquela época, estavam vivendo uma época ainda do exílio babilônico, subjugados, então não era nada que alguém gostasse de ter no seu currículo a nacionalidade judia. Mas ela foi bem orientada. Então todas aquelas moças virgens ficavam no harém e eram preparadas para entrar na presença do rei, né? As moças elas tinham pessoas à sua disposição para colocar os melhores cremes, né? Os melhores banhos, para quando finalmente entrassem na presença do rei, se o rei assim se agradasse, seria a futura esposa.
Chega o dia de Esther entrar na presença do rei, e o rei Assuero então se encanta por ela, fica fascinado pela beleza dela, e agora institui Esther como a rainha. A Hadassah, judia, agora é a rainha Esther, vivendo agora no palácio, né, com as melhores roupas, servida com os melhores empregados, comendo dos melhores manjares. Mas há uma pedra no meio do caminho, e essa pedra era um general chamado Amã, que se aborrecia muito com Mardoqueu, com o primo de Esther, porque todas as vezes em que ele passava, Mardoqueu não se curvava diante dele, porque Mardoqueu entendia que apenas um merecia ser reverenciado, apenas um poderia receber a curvatura de alguém, e era o nosso Deus. Então Amã começa agora a organizar uma trama de morte para o primo de Esther. Quando finalmente ele consegue ludibriar o rei e fala, tem um povo aí que está crescendo, tem um povo que não serve para nada, acho, rei, que o senhor deveria definir um decreto para exterminar esse povo. O rei então define um dia que seria um dia onde todos os judeus de Suzã seriam exterminados. Inclusive Esther, que ele não sabia que era judia. E nesse momento, então, Esther fica sabendo que Mardoqueu, quando recebe essa notícia, recebe esse decreto, se veste de pano de saco e vai prantear as portas do palácio. E é esse texto que nós acabamos de ler. Só que quando Mardoqueu fala para ela, olha, vão matar, vão nos exterminar, e Esther, você precisa intervir em nosso favor. Você precisa entrar na presença do rei e precisa intermediar para convencê-lo a desistir disso, porque tua parentela vai morrer, é a tua nacionalidade, é o teu povo que vai morrer. Então Esther, que estava muito mais limitada a sua identificação, ela começa a olhar então para o seu umbigo e ela pensa o seguinte, bem, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, quem vai morrer sou eu, porque seria uma afronta para o rei entrar na sua presença, na sua sala do trono, sem ser convocado. E ela manda avisar para o seu primo, olha, já faz mais de 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Então, se eu entrar na presença do rei, todos sabem que a penalidade é morte. E eu acho muito lindo a forma como Mardoqueu então manda responder a Esther. Ele fala, olha Esther, você está se opondo, não se preocupa. Porque se você se opor àquilo que é teu papel, àquilo que é tua responsabilidade, certamente Deus vai levantar outra pessoa, porque o povo de Deus vai ser poupado. Agora, quem sabe, no versículo 14 ele fala, quem sabe, se não foi para um dia como este que você foi nomeada rainha. Mardoqueu perguntava então para Esther, relembrava a Esther que não era por mérito dela ela estar ali naquela posição. Não era porque ela era muito bonita, ela era muito graciosa, era uma menina extrovertida, era uma menina simpática e o rei se apaixonou por ela. Mardoqueu estava lembrando que existia uma identidade que ela não lembrava, mas que precisava agora ser aflorada e que ela precisava usar esse propósito para o qual Deus havia colocado ela em favor, não apenas dela, mas do seu povo, ainda que isso lhe pudesse ser um preço muito alto que seria a sua vida. E aí ele relembra, quem sabe Deus não te colocou aí nesse lugar para que você realmente se levante, porque a nossa identificação, igreja, só vai glorificar a Deus se ela refletir a nossa identidade em Deus. Não adianta nós termos até aqui, quem sabe, juntado tesouros, porque lá em Mateus vai dizer que os tesouros eles são corroídos pelo tempo, a traça corrói, a ferrugem corrói. Não adianta as experiências que nós tivemos, não adianta saber, eu não quero saber quem você é, o que você faz, para que você possa ser reconhecido, quem sabe, como um PhD, como um mestre, como um doutor. Porque o que interessa de fato para Deus é aonde você está, o que você está fazendo nesse tempo, tem de fato refletido a minha imagem? Você tem feito com que a minha imagem, através de você, através da sua vida, seja glorificada?
Porque o que nós não podemos esquecer é que existe um DNA espiritual em nós. Em nós não corre apenas o DNA dos nossos pais, em nós não corre apenas a herança genética que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos familiares. A partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, a partir do momento em que nós fomos adotados como filhos, agora corre também o sangue de Jesus sobre nós, aquele que justifica, aquele que nos salvou, aquele que nos possibilita termos a vida eterna. Nós não vivemos mais como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, não importa mais que eu viva, o importante é que Cristo viva em mim, o morrer para mim agora é lucro. Porque todas as vezes em que nós entendemos por que nós estamos aqui, o que nós podemos fazer nesse tempo, será que de fato nós temos deixado que a nossa identidade em Cristo e em Deus faça a diferença onde nós estamos? Ah, pastora, mas nós estamos agora enclausurados, nós estamos agora isolados. Ora, você se utilizava de tantas ferramentas virtuais para conversar com pessoas do outro mundo. Eu conheço pessoas que se casaram através de bate-papo. Por que não agora nós levarmos a esperança, nós deixarmos de fato as pessoas saberem quem nós somos? Não importa o cargo que você ocupa na empresa que você trabalha e que agora você está afastado. O que importa é quem você é. Porque nós precisamos de fato refletir a imagem e semelhança de Deus. E isso só vai ser possível quando as pessoas reconhecerem em nós esse Deus. Esther olhou e se vislumbrou com aquilo tudo que ela estava vivendo. E o seu primo falou, olha, você não está entendendo. Quem sabe você foi colocada exatamente como rainha para um momento como esse de crise. Você se levante, você pague o preço, você não tema a morte. Você de fato seja disposta a ser um instrumento de Deus para que outras pessoas não venham a perecer. Esther não tinha entendimento. Ela tinha se vislumbrado, deixado com que a sua identificação de rainha pudesse falar muito mais alto, pudesse bradar muito mais alto do que a sua verdadeira identidade, a sua essência de quem ela era. Ela era Hadassah, judia, povo de Deus, escolhida por Deus para ser um instrumento de Deus, para salvar o povo de Deus. Qual é a diferença que nós podemos fazer também na nossa identidade? Será que de fato nós temos feito essa diferença em meio a essa crise? Ou temos sido aqueles propagadores das más notícias? Cristo falou para os seus apóstolos e discípulos, olha, é necessário agora que vocês vão, preguem a respeito das boas novas, preguem a respeito da esperança, do evangelho, preguem a respeito de salvação, preguem a respeito que há muita coisa além da morte, que é o reino eterno ao lado do meu Pai. Nós somos corresponsáveis e co-herdeiros para isso. Cristo conta conosco para isso. Mas é importante que nós nos posicionemos e reconheçamos quem nós somos. Existe um outro personagem na Bíblia que esse já não conhecia a sua identidade. Esse ele já não reconhecia quem de fato ele era. Nós não sabemos o nome dele. Na verdade é uma parábola, uma história que Jesus quis contar para que houvesse uma lição, que é o filho perdido ou o filho pródigo. Esse filho, ele tinha tudo quanto era do bom e do melhor na casa do pai. Vivia ele, o seu irmão mais velho, o seu pai. E esse filho, ele desfrutava das melhores coisas que um jovem rico, dotado de posses, pudesse desfrutar. Havia empregados à disposição desse jovem. Havia riqueza, havia mesa farta. E havia algo ainda mais enriquecedor, algo mais importante na casa desse jovem. Era um pai que o amava. Era um pai que era capaz de dar a própria vida por ele. E esse jovem, então, tomado por uma rebeldia, chega um dia e ele fala, olha, eu quero sair disso aqui, dessa casa. Eu quero respirar outros ares, eu quero viver outras coisas. Eu quero que o Senhor reparta a minha parte da herança
na qual ele não tinha direito ainda, porque herança só se tem quando alguém morre. Mas enfim, ele estava reivindicando algo, como quem dissesse assim: não me interessa se o senhor já morreu ou não. O que me interessa é o que eu poderia ter direito com a sua morte. Esse jovem consegue matar o pai ainda vivo. E então o seu pai lhe dá de fato a parte que lhe caberia de herança. E depois de um tempo esse jovem então vai de fato tentar usufruir daquilo que ele acreditava ser liberdade, daquilo que ele acreditava de fato ser a sua verdadeira identidade. Ele estava numa busca de afirmação, ele estava numa busca de saber quem de fato ele era. Ele precisava galgar, respirar novos ares para se encontrar, para encontrar a sua identidade, para achar o seu verdadeiro eu. Alguns anos se passam, aquele jovem então gasta tudo quanto tinha e agora sem dinheiro, ele olha para o lado, olha para o outro e reconhece que tinha feito algo totalmente irresponsável na sua vida. Aquele jovem então irreverente cai em si, a Bíblia diz que caindo em si, ele reconhece que havia feito uma grande bobagem na sua vida. E aí quando ele cai em si, decide voltar para a casa do pai, não reconhecendo a sua identidade de filho, ainda não reconhecendo a sua verdadeira filiação, ele se conforma na possibilidade de voltar para a casa do pai para ser um dos servos do pai. A ideia daquele jovem já estava bem formada, o discurso daquele jovem já estava muito bem argumentado em sua mente, para quando finalmente ele se encontrar com o seu pai, poder convencer o seu pai de aceitá-lo de volta, não mais como filho, porque aos olhos daquele jovem ele não merecia mais sentar à mesa do pai. Ele não reconhecia-se mais como um filho. Para ele, já bastava se o pai o recebesse como empregado. Para ele, já seria suficiente que o pai o recebesse com um salário e que ele pudesse se alimentar da mesma forma com que os empregados do seu pai se alimentavam, porque também se alimentavam muito bem. Então, tomado por uma coragem, aquele jovem faz o caminho de volta. E eu costumo dizer que o caminho de volta ele é muito mais difícil do que o caminho de ida. Porque o caminho de volta, voltamos também e reconhecemos todas as nossas dificuldades, as nossas falhas e grandes muros que nós destruímos e precisamos reconstruir. Grandes pontes nas quais nós destruímos e precisamos reconstruir para fazer um novo elo. E aquele jovem, então, quando se aproxima da casa do seu pai, o pai o avista de longe. E quebrando o protocolo, porque a cultura era que os jovens corressem ao encontro dos mais velhos e não o contrário. Mas o pai quebra o protocolo e vai ao encontro do seu filho, porque ele esperava de forma ansiosa a volta do seu filho. E a segunda lição que eu queria trazer sobre essa identidade é porque quem não conhece a sua verdadeira filiação deixa a sua identidade ser deformada. Uma das coisas que deformam a nossa identidade é o nosso pecado. Nós não fomos criados, eu e você não fomos criados para pecarmos. Nós não fomos criados para deformarmos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Esse Deus que criou Adão e Eva no paraíso, sempre, desde o início da humanidade até hoje, sempre desejou se relacionar com a sua criatura mais perfeita. Sempre desejou se relacionar, conversar e ter um relacionamento íntimo com a sua criação, que somos nós. Então, quando nós não compreendemos isso e deixamos que as nossas más escolhas, o nosso pecado, ele vem de fato para deformar a nossa identidade. E quando nós nos deformamos, deixamos que a nossa identidade de filho seja deformada, nós também deixamos que a nossa filiação ela seja totalmente destruída.
Porque é difícil, quando nós erramos, olharmos para o Pai e reconhecermos que transgredimos, reconhecermos que fizemos algo errado, que magoamos o coração do Pai. Esse era o sentimento desse jovem. Esse jovem, na verdade, havia se conformado a voltar como servo, porque na sua mente era o seguinte: meu pai era muito bom. Meu pai não merecia que eu tivesse feito isso. Eu não mereço mais ser chamado de filho dele. Aquele jovem, então, ele agora, deformado pelo pecado, deformado com as sujeiras das más escolhas que ele havia feito, ele não conseguia mais se enxergar alguém que pudesse ser merecedor de entrar na casa do pai, ser chamado de filho e sentar à mesa do pai. Por isso que ele volta nessa perspectiva muito aquém, muito baixa em relação a de quem de fato ele era. E quando aquele pai, então, quebrando o protocolo, vai até o encontro daquele filho, o abraça e restitui àquele filho a filiação, devolvendo-lhe um anel da família, colocando roupas novas, mandando com que fosse morto o cordeiro, o novilho que era separado para o dia da volta. Havia um banquete que só seria servido no dia da volta do filho. Ele fala para os seus servos: olha, pega o novilho, aquele novilho separado, aquele que nós estávamos guardando para o grande dia, para a grande festa, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e foi ressuscitado. E quem sabe nós também, pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, é muito difícil para nós entendermos que temos direito à filiação quando nós transgredimos a lei, quando nós transgredimos a nossa natureza, a nossa filiação e a nossa identidade. Quem sabe como esse filho pródigo também, nós estamos totalmente deformados e é muito difícil agora nos olharmos como filhos, porque nós fizemos aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Mas a terceira grande lição que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite é que a graça, ela contraria a ordem natural e lógica dos fatos. Você está entendendo isso? Existe algo que de fato eu e você não poderíamos fazer. Existe um caminho no qual eu e você não poderíamos trilhar. E existe alguém que fez exatamente o que eu e você nunca poderíamos fazer, que foi o favor imerecido de Deus, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Filho que possibilitou que todos os outros se tornassem filhos. O único Filho possibilitou agora ser o primeiro filho para que eu e você fôssemos adotados também como filhos. Existe uma história linda também na Bíblia a respeito de um rapaz que estava lá esquecido também. Esse não conhecia também a sua identidade, que era Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, do rei Saul, e filho de Jonatas. Quando o reinado de Davi se estabelece, alguns anos se passam e Davi então se lembra e fala assim: será que existe algum descendente da família de Saul que eu possa agir com bondade? E alguém fala assim: existe, o filho de Jonatas, teu amigo. Mefibosete hoje é aleijado, vive num lugar muito distante chamado Lodebar. Lodebar era lugar de esquecimento. E essa era a trajetória de Mefibosete. Essa era a rota natural de Mefibosete. Vocês estão entendendo? Quando nós não reconhecemos a nossa identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer caminho dá na venda. Qualquer trajetória é lógica para nós. Então Mefibosete estava em Lodebar, num lugar esquecido, vivendo às custas de um homem que o pegou. E aí chegam para ele um dia e falam: é você, Mefibosete? É você o neto do rei Saul? É você o filho de Jonatas? O rei Davi está mandando te chamar. Quando esse homem então ele entra na presença do rei e se prostra e fala: o que queres de mim?
Eis aqui o teu servo. E o rei Davi fala: não, eu não te trouxe para aqui para você ser meu servo. Eu te trouxe aqui para você sentar à mesa, porque tem um lugar na minha mesa, como os meus outros filhos, reservado para você. Talvez a trajetória da sua vida seria terminar numa terra do esquecimento, aleijado, vivendo de favor. Mas eu restituo a você o seu lugar de honra, porque há uma aliança firmada entre mim e o seu pai. Porque Davi, ainda jovem, nem sonhava em ser rei. Um dia ele fez um pacto com Jonatas, que o honraria mesmo após a sua morte. E a graça de Deus, ela faz exatamente isso. Ela pega uma mulher adúltera, sem história, totalmente impura para estar no meio de uma sociedade digna, e transforma essa mulher em adoradora. A graça, ela pega um homem na sarjeta, bêbado, e depois faz esse homem totalmente cheio, embriagado pelo Espírito Santo para ser um pregador da palavra de Deus. A graça, ela pega uma mulher ou um homem adúltero e vem com transformação e usa a vida desse homem e dessa mulher para ser instrumentos de restauração em outros casamentos. A graça, ela faz isso. A graça, ela faz um novo percurso daquele bêbado, que o final seria a sarjeta. Daquela prostituta, que o final seria o HIV. Daquele adúltero, que o final seria no abrigo longe dos seus filhos e da sua esposa. E a graça, ela contraria. Ela traz de volta uma identidade, ela traz de volta uma filiação deformada e possibilita para que eu e você, ainda que não sejamos merecedores, ainda que não tenhamos habilidade alguma, nem mérito algum, mas alguém nos olhou de uma forma tão maravilhosa, alguém nos amou de uma forma tão esplêndida. Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira tão fora de explicação, de uma maneira tão fora de cogitação, e mudou a rota da minha história e da sua história. Porque todos nós estávamos de tocar ao Senhor. E aí chega um tal de Jesus Cristo e transforma essa história. E transforma o curso dessa história. E nos dá uma nova identidade nele. Porque hoje, eu e você, após recebermos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós só não temos a possibilidade de herdar a vida eterna quando sairmos dessa terra, desse mundo. Mas aqui ainda, nós temos a possibilidade de desfrutarmos da filiação em Deus, através de Cristo. E a graça, ela dá exatamente esse sentido. Ela muda os destinos, ela altera a identidade e ela possibilita nova filiação no Senhor. Então, não importa como as pessoas veem você. Às vezes a gente dá muita atenção, a gente faz muito caso da forma como as pessoas nos veem, não é verdade? Às vezes a gente precisa de uma aprovação das pessoas ao nosso redor. E nesse tempo de isolamento, nós temos vivido experiências novas, as pessoas estão se reconhecendo, pessoas que nem se conheciam, quem sabe. Nós temos a possibilidade agora de podermos desfrutar do melhor ou do pior das pessoas. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que não importa como alguém falou a seu respeito, nem como alguém lhe vê. Existe alguém que mudou o curso da sua história. Você e eu, você que aceitou essa filiação através de Jesus, eu e você, nós tivemos a possibilidade de que alguém nos resgatasse desse destino que todos nós estávamos direcionados, destinados.
para que pudéssemos agora ter uma nova identidade. Hoje, nós somos filhos e filhas de Deus. Hoje não importa com quem você parece, se é com seu pai, a sua mãe, não importa hoje o que você fez até aqui, o que você galgou até aqui. O que importa de fato é quem você vai refletir a partir de hoje. Qual imagem, qual semelhança você vai fazer agora com que as pessoas reconheçam? Eu costumo dizer que não tem algo mais lindo para uma mãe e um pai dizer que um filho nosso parece conosco. E principalmente se esse filho for bonito. A gente está recebendo de tabela, né, o elogio. Mas tem uma outra coisa que enche o peito de um pai e de uma mãe de orgulho. É quando alguém fala assim: olha, eu conheci o teu filho, eu conheci a tua filha, como você criou bem o seu filho. Como esse seu filho foi bem criado, como essa sua filha foi bem criada. E aí você vê que o teu trabalho não foi em vão, que você fez um trabalho bem feito. E aí, Jesus, quando olha a sua face sendo refletida através das suas atitudes, das minhas atitudes, quando Jesus vê que as suas ações, as suas palavras falam dele, nós somos os pequenos cristos aqui na terra, ele olha para o Pai, porque ele está sentado à direita do Deus Pai, e fala assim: este é o fruto, Pai, do meu penoso trabalho. Aleluia por isso. Valeu a pena, há 2020 anos atrás, Pai, eu me fazer maldição naquela cruz, para que hoje eles pudessem refletir a tua face também. Eles são o fruto do meu penoso trabalho. Glória a Deus por isso. Então, nessa noite, igreja, você está preparado para refletir a verdadeira identidade para a qual você foi criado? Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, meu querido. Recebeu a palavra aí? Guarda aí essa palavra. Guarda aí, coloca em prática. Você precisa pensar de que forma você pode refletir essa glória. Que forma as pessoas, quando olharem para você, vão identificar Cristo em você. De que forma? Isso precisa ser colocado em prática. Não é? Minha sogra está dizendo que pena que acabou. Vem pra cá, minha sogra. Ela pode ficar ministrando para a senhora a noite toda. É sua filha. Amém. Estenda a tua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Eterno Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, agora e sempre. Amém. Amanhã de manhã vai estar disponível o tijolinho bíblico. Manda aí para os teus amigos. Manda aí para os teus amigos, tá bom? Amanhã também tem célula show, 8h30 da noite. Tem sido uma bênção, bem interativa. Prepara as tuas perguntas. Tem sido uma bênção de Deus, tá bom? Então, de manhã, logo cedo, quando você acordar, se você não tem a disposição, manda aí, deixa aí um recado aí: pastor, eu quero receber o tijolinho bíblico para enviar para os meus amigos, ser abençoados e depois abençoar. E você que deseja, você que faz parte de célula, você que não faz parte de célula, amanhã vai ter célula show, vai ser bem interativo, vai ser bem, vai ser poderoso. 8h30 da noite nós vamos estar aqui juntos, tá bom? E 11h30 nós temos, 11h30 da noite nós temos o tempo de orar. Nosso tempo aqui no Instagram está acabando, tem 19 segundos, então vamos lá. Cheiro para vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus.